Só podemos vencer o gigante com a nossa bagagem. Davi venceu o gigante com a sua bagagem, pois lá atrás ele lutou com o leão, com o urso. Teve bagagem, teve intimidade com Deus. Nem tente vestir a armadura de Saul, pois não vai te servir. Ao contrário, vai te atrapalhar. A bagagem dos outros não cria caráter em você. Você precisa da sua própria bagagem, da sua própria intimidade com Deus. E caráter não se forma na bonança e nem em dia de festa. Mas caráter se forma na luta, na dificuldade. E nessas condições que o caráter é formado. E é nesse tempo que você aumenta a sua intimidade com Deus. Por causa das condições que está passando, você começa a regar essa intimidade com choro, pranto, lamento e rosto no pó. Irmãos, por causa da luta e sofrimentos, a melhor arma que há é o jejum e a oração. Na palavra de Deus há várias citações de grandes homens e grandes mulheres de Deus que usaram o jejum com a oração para vencer situações que para eles eram perdidas, e só o Senhor poderia ajudá-los. A cidade de Nínive, quando foi passada a palavra de Deus por meio do profeta Jonas, e sabemos que a cidade inteira jejuou e se cingiu de pano de saco e cinza, e desde os mais velhos até as crianças de peito e os animais, e a cidade não foi destruída. Deus teve misericórdia deles. O rei Josafá ia ser atacado pelos moabitas e amonitas. Então o rei Josafá reuniu toda Judá e Israel e proclamou um dia de jejum e orou ao meio da assembleia. E orou assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão a de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E Deus guerreou por eles. Israel teve a vitória, sem erguer a espada, pois os moabitas e amonitas se atacaram uns aos outros. E o jejum parcial de Daniel para receber a resposta de Deus? Em Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3 diz: Naqueles dias eu, Daniel,
Estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Deus ouve a oração de Daniel e envia o seu anjo. Então o anjo Gabriel diz a Daniel: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Neemias recebeu a notícia de Anani, que disse: Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo Neemias ouvido estas palavras, disse: Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vê que o ato de Neemias, um simples mordomo que servia vinho ao lado do rei, mas um fiel servo de Deus, e com seu quebrantamento e jejum, orou a Deus, e Deus usou Neemias para reconstruir Israel e suas muralhas. E o simples mordomo se tornou sábio, e o rei Artaxerxes o colocou como governador de Judá. Irmãos, como é poderoso um jejum com oração? A rainha Ester, as ameaças de Amã e com as forcas sendo construídas, Ester teve que agir e disse a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Sabemos que Amã e a sua família foram mortos. Mordecai foi exaltado, e o povo de Israel teve paz. E Ester seguiu como rainha. Repararam, irmãos, que em todos os casos o jejum sempre foi seguido de oração? Deus nos diz pelo profeta Joel: Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Irmãos, será que estamos fazendo um jejum aceitável e agradável a Deus? Como sabemos em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A palavra de Deus nos ensina como fazer um jejum aceitável e agradável a Deus. Está em Isaías, capítulo 58, versículos 6 ao 8. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos? E despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto?
e recolhas em casa os pobres e abandonados? E quando vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, todo que está em Cristo é nova criatura, e um novo caráter deve ser formado. E a partir do momento que se inicia uma vida com Cristo, as lutas, as aflições, as dificuldades aparecem em nossas vidas. E para vencer devemos lutar com as armas espirituais, jejum e oração. E com o tempo estamos com um caráter formado, uma bagagem onde nenhum gigante nos amedronta, e uma intimidade com o Senhor. Assim como uma noiva adornada e pura, esperando o seu noivo. Deus abençoe. To the other side.